E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse 5, 1, 14. Bem-vindos à nossa análise. Hoje nós vamos mergulhar em Apocalipse capítulo 5. É uma cena cósmica realmente impactante, né? Um livro selado na mão daquele que está no trono, inacessível, aparentemente, a toda a criação, o que gera uma angústia ali no céu. É verdade, é uma passagem muito, muito densa. E o ponto central que a gente vai tentar explorar aqui é: qual é a fonte da qualificação do Cordeiro para abrir esse livro? O que exatamente o torna digno? Seria, assim, primariamente o seu sacrifício redentor, o fato dele ter sido imolado, ou essa dignidade brota mais de uma natureza divina inerente, do seu poder, da sua autoridade, que já existiam antes, simbolizados por títulos como Leão de Judá, por exemplo? Pois é. A minha leitura do texto, ela me leva a defender que a dignidade do Cordeiro, especificamente para essa tarefa de abrir os selos, está fundamentalmente ancorada no seu ato sacrificial. É a redenção que ele efetuou que o qualifica. Já a minha perspectiva é, assim, eu entendo que o sacrifício é indispensável, é central, claro, mas ele funciona mais como uma demonstração, sabe? O meio pelo qual a dignidade e o poder que são inerentes à natureza divina do Cordeiro se manifestam de forma vitoriosa, resolvendo aquele impasse da indignidade de todos. Certo. A minha posição, ela parte muito da própria estrutura narrativa, sabe? Da tensão que o capítulo estabelece. O cenário inicial é de incapacidade absoluta. Tem um livro ali contendo os planos de Deus, mas ninguém, e o texto frisa isso, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém é achado digno de abrir ou sequer de olhar para ele. A reação de João, aquele choro intenso, não é só sentimentalismo, né? Reflete uma crise cósmica. A criação inteira está impotente diante do plano selado de Deus. Aí, a solução surge de uma forma bem dramática e específica. Um ancião intervém e anuncia: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro.
Repare, ele anuncia um vencedor, com títulos de realeza, de poder messiânico, ligados à linhagem de Davi, à força de Judá, remetendo a profecias antigas sobre um governante poderoso. Só que, o que João vê em seguida é um cordeiro como havendo sido morto, mas de pé. A imagem central que resolve a crise não é a do poder tradicional do leão, mas a do sacrifício. E isso é confirmado, celebrado imediatamente pelos cânticos celestiais. Os 24 anciãos, eles entoam um cântico novo, e a justificativa clara, explícita para a dignidade do cordeiro é: digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. O foco está na transação redentora. Aí vem milhões de anjos e se unem ao coro, reforçando: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, ou seja, o texto de forma bem consistente e repetida, conecta a qualificação para abrir o livro diretamente ao evento sacrificial. É a morte substitutiva, a compra pelo sangue que quebra a barreira da indignidade. Entendo perfeitamente essa centralidade do sacrifício na narrativa e nos cânticos também, isso é inegável. Só que eu proponho uma leitura que vê essa centralidade como a manifestação de uma dignidade que já existia e não como a sua origem primária, entende? Vamos observar com atenção a sequência que você mesmo mencionou. O ancião anuncia o vencedor usando títulos de poder inerente, de autoridade real, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O leão de Judá, isso evoca a bênção de Jacó lá em Gênesis 49, que promete domínio e invencibilidade para a tribo de Judá. É uma figura de poder real. A raiz de Davi aponta para Isaías 11, um descendente de Davi com autoridade divina, com justiça. Portanto, a identidade que é anunciada é a de alguém que já é intrinsecamente poderoso e vitorioso por natureza. Aí, quando João olha, ele vê essa identidade poderosa revelada de uma forma surpreendente, paradoxal. Um cordeiro como havendo sido morto. Mas essa visão não se limita ao sacrifício. O texto acrescenta detalhes que são cruciais sobre o cordeiro. Ele possui 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ora, na simbologia bíblica, especialmente apocalíptica, chifres representam poder, autoridade. 7 chifres. Isso é símbolo da plenitude absoluta do poder, onipotência. E 7 olhos, identificados como 7 espíritos de Deus, isso aponta para a plenitude da visão, onisciência, a presença e a ação universais do Espírito Santo. Estes são atributos divinos, são características de poder e conhecimento inerentes. Eles não são consequências do sacrifício. São, na verdade, o que capacita o ser divino a realizar um sacrifício que seja eficaz. Além disso, o texto diz que o cordeiro veio e tomou o livro da destra de Deus. Ele não apenas recebe passivamente, ele toma, é um ato de autoridade de quem tem o direito inerente de fazer isso. Portanto, o sacrifício se torna o meio pelo qual essa identidade poderosa, leão raiz de Davi, que é dotada de atributos divinos, chifres, olhos, vence o pecado e a morte, demonstrando publicamente sua dignidade inerente ali no palco celestial. A dignidade fundamental está na identidade. O sacrifício é a prova e é o ato qualificador que essa identidade realiza. Do morto, em grego, os espasmeno. Eu entendo seu ponto sobre ele estar vivo, de pé, mas gostaria de oferecer outra perspectiva sobre o significado dessa imagem no contexto da dignidade. Para mim, essa expressão não descreve só a aparência ou um método, mas a condição essencial que o qualifica naquele momento preciso. A pergunta que está ecoando no céu é: quem é digno? A resposta que o texto oferece, tanto visualmente quanto auditivamente nos cânticos, foca nessa condição sacrificial. A vitória do leão, que o ancião anunciou, ela se concretiza e se torna relevante para abrir os selos, especificamente através da imolação do cordeiro. É o fato de ele ter passado pela morte redentora que o torna apto a lidar com o conteúdo do livro, que vai desvendar juízo e redenção. O Cântico dos Anciãos é explícito, como eu disse: digno és, porque foste morto. Esse porquê estabelece uma causalidade direta entre o sacrifício e a dignidade para aquela tarefa.
Sem esse ato específico, a dignidade para abrir o livro não seria reconhecida ou efetivada naquele cenário. É a chave transacional da redenção. Essa é uma leitura interessante do como havendo sido morto, sim. Mas me permita aprofundar um pouco na nuance que eu vejo ali. O particípio perfeito passivo, sphagmenon, sugere uma ação que aconteceu no passado, mas com efeitos que continuam. Ele foi imolado, as marcas permanecem, mas ele está de pé, vivo, vitorioso sobre a morte. Eu concordo que a morte foi necessária, mas a dignidade não reside no estado de morto, e sim no fato de que aquele que possui poder inerente, o leão, pôde atravessar essa morte sacrificial e triunfar. É a vitória sobre a morte, alcançada através do sacrifício, que demonstra a dignidade. Se fosse apenas a morte em si, qualquer mártir, teoricamente, poderia ser considerado, né? Mas aqui se trata de uma morte com poder redentor, vitorioso, e isso só é possível por causa da natureza daquele que morre. Portanto, a dignidade última reside na identidade do ser, o leão divino que pôde transformar a aparente fraqueza do sacrifício, o cordeiro imolado, no ato supremo de poder e redenção. As marcas da morte não são um atestado de fraqueza passada, mas um troféu da vitória presente. E sobre a dinâmica leão-cordeiro, como você concilia o anúncio do leão com a visão do cordeiro? Eu vejo o cordeiro sacrificial como a realização concreta e, de certa forma, a reinterpretação necessária da figura do leão dentro do plano redentor específico de Apocalipse. O poder messiânico do leão para cumprir os propósitos de Deus revelados aqui não se manifesta por conquista militar, por exemplo, mas por auto-sacrifício que desata a história e o juízo contidos nos selos. O foco da narrativa muda imediatamente do anúncio, leão, para a visão, cordeiro, porque o sacrifício é o ato culminante, é o ato decisivo, é o cumprimento da função do leão vencedor, mas adaptado à necessidade de redenção antes do juízo final. A forma sacrificial torna-se, assim, a chave indispensável da vitória naquele contexto específico. O cordeiro não é menos leão, mas é o leão agindo como cordeiro para vencer. Eu entendo essa visão de cumprimento, mas proponho uma perspectiva um pouquinho diferente, talvez de coexistência de facetas. Eu não vejo o cordeiro como uma reinterpretação que substitui a imagem do leão, sabe? Mas como a revelação da forma como o leão exerce sua vitória naquele momento crucial. Leão e cordeiro são aspectos simultâneos e essenciais da mesma identidade divino-messiânica. O ancião anuncia a identidade fundamental em termos de poder inerente, de direito real, leão de Judá, raiz de Davi. João, então, contempla essa mesma identidade poderosa, mas manifesta na forma que era necessária para a redenção e para lidar com o livro selado, o cordeiro sacrificial. Não há uma substituição para mim, mas uma revelação complementar de como o poder divino opera de maneira paradoxal. Força na fraqueza, vitória no sacrifício. A identidade e o poder real leão são primários e eles permitem e dão valor à ação sacrificial vitoriosa, cordeiro. Tanto que ambos os títulos leão e cordeiro permanecem verdadeiros sobre ele simultaneamente ao longo do livro, indicando essa complexa unidade. Isso nos leva aos símbolos de poder, os 7 chifres e 7 olhos. Se essa identidade poderosa é tão primária assim, como você interpreta esses símbolos? Você os mencionou como prova de poder inerente. No entanto, o Cântico dos Anjos diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. A palavra receber, em grego labem, o infinitivo aoristo, que pode indicar um ato pontual, ela não sugere uma investidura, um reconhecimento ou uma atribuição formal dessa autoridade e plenitude depois e por causa da vitória sacrificial. Isso parece se alinhar com a ideia de que o sacrifício foi o ato que o qualificou para essa exaltação e exercício pleno de poder. Com respeito, essa conexão não me parece tão direta no texto, ou pelo menos não exclusiva. A sua interpretação de receber como uma investidura pós-sacrifício é uma possibilidade, claro. Certamente eco a Filipenses 2 sobre a exaltação após a humilhação.
Contudo, eu vejo os 7 chifres, plenitude de poder, e 7 olhos, plenitude do espírito, onisciência, como atributos que descrevem a natureza do cordeiro no momento em que ele se aproxima para tomar o livro. São características que o descrevem ali, de pé, no meio do trono. Elas não são apresentadas como algo que ele acabou de ganhar, mas como parte de quem ele é naquele instante. São esses atributos divinos inerentes que o capacitaram a realizar um sacrifício de valor infinito e a ter autoridade intrínseca para tomar o livro. Como então entender o receber no cântico angelical? Eu o interpreto como uma aclamação universal, o reconhecimento público e a atribuição de honra e adoração a esse poder e dignidade inerentes, que agora foram plenamente demonstrados e se tornaram vitoriosos através do sacrifício. Não se trata da criação de poder, mas da celebração e do reconhecimento universal do poder que ele sempre possuiu e agora exerce de forma exaltada como Cordeiro-Leão vitorioso. É a resposta da criação à demonstração da sua dignidade inerente. Mas isso nos traz de volta, inevitavelmente, aos cânticos. Você interpreta o receber como aclamação, mas a estrutura dos 2 principais cânticos, o dos anciãos e o dos anjos, parece, assim, inegavelmente centrada na razão sacrificial. O primeiro diz: digno és, porque foste morto. O segundo diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber. A condição de ter sido morto é repetida como o fundamento explícito da dignidade em ambos os hinos centrais. A ênfase parece recair sobre o ato redentor como a causa imediata da dignidade celebrada naquele momento. Se a dignidade fosse puramente inerente e o sacrifício apenas uma demonstração, não seria mais lógico que os cânticos celebrassem primariamente o leão poderoso ou a raiz de Davi? A escolha de focar no cordeiro que foi morto parece apontar para a centralidade qualificadora do próprio sacrifício. Eu concordo plenamente que o sacrifício é o foco temático dos cânticos. É o evento que desencadeia a adoração naquele contexto específico. A questão é, por que esse sacrifício específico qualifica? Eu argumento que ele qualifica porque foi realizado por alguém cuja natureza divina conferiu a esse ato um valor infinito e redentor. Os cânticos louvam o ser, digno és tu, digno é o Cordeiro, cuja identidade permitiu que o ato sacrificial, porque foste morto, fosse eficaz e vitorioso. A dignidade pertence intrinsecamente ao agente divino. O ato sacrificial é a razão pela qual essa dignidade inerente é agora celebrada como a solução para a crise cósmica e a chave para o futuro divino. A adoração não é meramente pelo ato em si isoladamente, mas pelo ser divino que o realizou. Veja bem, a culminação da adoração no versículo 13 envolve toda a criação louvando em conjunto. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Essa equiparação na adoração, colocando o Cordeiro no mesmo nível daquele que está no trono, sugere fortemente um status divino inerente, não uma dignidade puramente funcional ou derivada apenas do ato sacrificial. O ato revela a natureza digna de adoração igual à do Pai. Certo. Resumindo minha posição, então, a leitura que eu apresentei foca na resposta direta que o texto oferece à crise da indignidade universal. Diante da incapacidade total da criação, a figura do Cordeiro, como havendo sido morto, emerge como a única qualificada. Os cânticos celestiais, como vimos, explicitamente apontam para o sacrifício porque foste morto, Cordeiro que foi morto, como a razão dessa qualificação única. A chave, para mim, está na transação redentora. O preço pago com sangue é o que confere a dignidade para avançar o plano de Deus contido no livro.
E, por outro lado, a perspectiva que eu defendo enfatiza a identidade fundamental do Cordeiro como o leão de Judá e a raiz de Davi. Dotado de poder e visão divinos, os 7 chifres, os 7 olhos. Essa natureza inerente é a base pré-existente que torna o sacrifício não apenas possível, mas infinitamente valioso, vitorioso e qualificador. O sacrifício é a prova culminante dessa identidade, a demonstração do poder divino operando de forma redentora. A chave, na minha visão, é a identidade divina. O sacrifício é a sua manifestação eficaz para esta tarefa específica. Fica claro que a passagem entrelaça de forma magistral esses conceitos, né? Os símbolos do leão e do cordeiro, do poder régio e do sacrifício vicário, da natureza divina e do ato redentor, estão profundamente conectados, criando uma imagem rica e, ao mesmo tempo, paradoxal da figura central. Exatamente. A complexidade e a beleza de Apocalipse 5 residem justamente nessa tensão criativa. O texto nos convida a contemplar a dignidade multifacetada do Cordeiro, que é também leão, mostrando que talvez a pergunta não seja exatamente ou um ou outro, mas como essas duas realidades, a natureza inerente e o ato sacrificial, se integram inseparavelmente nele. Com certeza há muito mais a ponderar sobre esta visão extraordinária que está contida no material original.